Muito bem, vamos lá com mais uma edição do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Canal esse que você pode participar dando o seu like e clicando no joinha, né? Isso é importante, hein? Esse like seu aí. E também você pode se inscrever no canal. Claro que, além disso, você pode também distribuir os nossos links aí, né? Nos grupos de WhatsApp. Pode comentar, né, que ajuda bastante também, né, para mostrar a relevância do vídeo. E ele tem, né, o canal, graças a Deus, tem atingido o maior número de pessoas, né, as pessoas estão comentando e nos ligando para fazer questionamentos, nos falar de situações nos bairros, enfim, a questão dos kits escolares, né, algumas pessoas me ligaram e por isso resolvi abordar o assunto. Então é um canal que é a voz da população, independente, sem amarração com ninguém, né? Nós estamos aqui apenas pela população e nós sempre estaremos. Então é claro que nós vamos precisar do apoio, né, de todos nesse canal, que hoje tem sido a voz da população de Ponta Porã. E vamos começar as informações. Aqui no Mato Grosso do Sul existe uma situação, né, política de uma aliança aí possível, né, ou de uma vinda, ou da saída do Reinaldo Azambuja para o PL, né? E hoje, numa matéria de Wendel Reis, do site Investiga MS, ele disse, ele faz uma matéria que começa da seguinte forma: para alívio de filiados ao Partido Liberal, o PL, a chegada de Reinaldo Azambuja do PSDB ao partido não deve influenciar muito nas novas filiações. A reportagem do site Investiga MS apurou que a maioria dos deputados ligados ao grupo de Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja não pretende acompanhar o ex-governador no novo partido. O trio de deputados Beto Pereira, quase esquerda, né? Dagobert Nogueira, esquerda. Geraldo Rezende, mais esquerda ainda, né? Essa é a esquerda radical. Eles descartam filiação ao PL. Beto Pereira disse ao Investiga que aguarda definições sobre o próprio PSDB e tratativas sobre federações envolvendo o Republicanos, o MDB e o PSD. Ele negou filiação ao PL. Por enquanto, apenas a deputada Mara Caseiro, do PSDB, é dada como certa no PL, né, para concorrer a uma das vagas de deputada federal, né. Mara deve ser acompanhada pelo deputado estadual Zé Teixeira, que pretende se filiar para concorrer ao cargo de deputado estadual. O restante do grupo aguarda definições de Riedel, né, e de Reinaldo para decidirem o seu futuro. É o caso do deputado Jamil Sonami, que disse à reportagem que aguarda Reinaldo e Riedel e não descarta uma filiação ao PL, caso seja orientação, né, dos líderes do partido, né. Todavia, a maioria dos deputados não pretende se filiar, né? Não tem essa pretensão de filiar no PL. Riedel e Reinaldo têm hoje 21 deputados que estarão na coligação. 3 já são filiados ao PL: Coronel Davi, Neno Razuc e João Henrique Catan. Embora seja de oposição, o João Henrique será comandado por Reinaldo Azambuja, se confirmada a filiação dele no partido de Jair Bolsonaro. Há uma questão aí, né? Pode haver um racha e pode fortalecer o partido. Mara e Zé Teixeira vão acompanhar o Reinaldo, e aí vai sobrar 16 deputados para serem encaixados em partidos que estarão na coligação de Riedel. Como o grupo pretende trabalhar com no máximo 4 partidos, serão 16 para 3 siglas, o que deve aumentar a concorrência por uma vaga. Deputados do PL chegaram a conversar com Jair Bolsonaro sobre a possível filiação de Reinaldo Azambuja. Na ocasião, disseram que gostariam de acompanhar o processo de filiação de novos, temendo que pudessem perder a reeleição por conta da concorrência. Mas recentemente, Reinaldo disse que o assunto foi tema da última reunião com o Bolsonaro e o ex-presidente não vetou a entrada de novos filiados, deixando livre para trazer novos membros caso se filie ao PL, né? Essa decisão tem que sair logo, na verdade, né? Ela não é boa nem para o PSDB e muito menos para o PL, né? Aliás, muita gente no PL não vê com bons olhos essa saída do Reinaldo e a sua aquisição junto ao PL, né? Muita gente não vê de forma legal, mas, né, o presidente Jair Bolsonaro quer costurar alianças, né, para eleger o máximo de senadores
para a próxima gestão. Isso vai ser muito importante, que é fortalecer o partido. Agora, tem gente que vem que não fortalece, que só enfraquece, né? E nós vamos ver como é que vai ficar essa situação. E já que falamos da política local, nós estávamos falando ontem, aliás, nós falávamos de pesquisa, né? Anteontem, né? Nós falávamos sobre pesquisa aqui no Mato Grosso do Sul. E hoje um levantamento, né? Uma pesquisa revela que Tarcísio de Freitas empataria com o petista em um eventual segundo turno no Rio de Janeiro e que Bolsonaro e Michele vencem Lula, né? No estado do Rio de Janeiro. Um levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria derrotado por Jair Bolsonaro e sua mulher Michele Bolsonaro em eventual disputa pela presidência da República em 2026. Também haveria um empate técnico com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em um eventual segundo turno, Bolsonaro e Michele também vencem Lula e há empate com Tarcísio. No cenário 1, Bolsonaro venceria Lula por 41,8% a 31,4%. Em seguida, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 9%, Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná, com 3%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União, com 1,8%. No cenário 2, a ex-primeira-dama tem ligeira vantagem dentro da margem de erro sobre Lula. O placar seria de 33,6% a 32,8%. No cenário 3, Lula venceria Tarcísio por 33,3% a 17,8%. E em um eventual segundo turno, Bolsonaro teria 48,6% dos votos dos eleitores do Rio de Janeiro contra 37,1% de Lula. Michele, 46,3% ante 38,6% do petista. O cenário 6 empate técnico entre Lula com 38,7% e Tarcísio com 37,3%. A pesquisa do Instituto Paraná foi feita entre 17 e 21 de maio. Ao todo, 1.550 pessoas foram entrevistadas, né? Num total de 58 municípios do Rio de Janeiro. A amostra atinge um grau de confiança de 95% para uma margem de erro de aproximadamente 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais. A mesma pesquisa sobre o cenário eleitoral do Rio de Janeiro para 2026 mostrou que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lidera as intenções de votos para o governo do estado. Eduardo Paes é o líder lá e deve ganhar no primeiro turno, pelo que a gente está vendo. Né? O povo gosta de uns políticos sem caráter nenhum, né? Mas vamos fazer o quê? Né? Esperar que o povo mude, né? Eu sempre sigo falando que eu não confio em institutos de pesquisa, né? Dependendo de quem paga mais, dependendo da proximidade das eleições, aí muda o cenário, né? Nós vimos as pesquisas como foram em 2022 e também nas eleições anteriores. Na própria eleição em que o Bolsonaro foi eleito presidente, a Dilma liderava, né, em Minas Gerais e acabou não sendo eleita, né, com 2 vagas para o Senado. Ela liderava e não foi eleita, né? Muitas situações parecidas aconteceram, né? E mudando um pouco de assunto, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou ontem que o foco da gripe aviária em uma granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, há 2 semanas foi controlada. Ele falou sobre o tema durante a audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. E abre aspas para o Fávaro, né? Estamos no 5º dia útil depois da conclusão da desinfecção completa da granja e já se passaram 15 dias desde a identificação do foco. E posso assegurar com muita tranquilidade que o foco de Montenegro está completamente contido. Se houvesse disseminação para outras regiões, já teríamos registrado novos casos de mortalidade. O fato de termos passado esse período sem novos registros comprova que o sistema sanitário brasileiro funciona. As barreiras implantadas foram eficazes. Fávaro destacou ainda que já foi concluída a limpeza e desinfecção da propriedade afetada, dando início ao período do vazio sanitário de 28 dias, conforme os protocolos internacionais, né? Caso não haja registro de novos focos nesse intervalo, o Brasil poderá se autodeclarar livre, né, da doença na região. Ainda segundo o ministro,
Dos 160 países que importam carne de frango do Brasil, 24 impuseram restrições temporárias. Ele ainda destacou a confiança dos parceiros comerciais no sistema sanitário brasileiro e disse, né, que o país conta com mais de 120 mercados plenamente abertos, sem qualquer restrição às exportações brasileiras. A imensa maioria dos mercados no mundo reconhece a força do sistema sanitário brasileiro. A Organização Mundial de Saúde Animal, no caso, né, a OMSA, mudou seu entendimento sobre o alcance de surto da gripe aviária no Brasil. A entidade passou a reconhecer oficialmente que o caso está restrito à região do município de Montenegro, em vez de se tratar de um problema nacional. E a mudança de entendimento ocorreu na última sexta-feira, dia 23, no sistema internacional da instituição, e esse sistema, né, registra principalmente casos de informação zoossanitária. Com a alteração, o critério sob recomendação da Organização Mundial de Saúde Animal passa a ser, desse modo, o de não adquirir produtos da área em um raio de 10 km no entorno da granja onde houve a detecção do caso, no caso ali do entorno de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O governo de Minas Gerais decretou ontem estado de emergência sanitária animal. O estado confirmou um caso de gripe aviária no município de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, em aves ornamentais. Em nota, a prefeitura do município informou que não há motivo para pânico e que todas as medidas necessárias estão sendo rigorosamente cumpridas. Os casos foram confirmados em 2 gansos e uma espécie de cisne negro silvestre, mantidos em um sítio no município, né? O negócio é controlar, porque a situação pode se complicar, né? E voltando àquele assunto dos presos políticos de 8 de janeiro, né, do qual o STF insiste em dizer que são golpistas, né, de um golpe de Estado fictício, né, de um golpe de Estado que não teve armas, que não teve forças armadas, não teve força de segurança, enfim, num domingo onde não tinha expediente no Palácio Presidencial e que estava em recesso parlamentar, né? Ou seja, não havia ninguém no Senado, não havia ninguém na Câmara dos Deputados, né? Um golpe de Estado totalmente fictício, né? E só que isso tem causado problemas sérios para aquelas pessoas que estão presas ou que enfrentaram a prisão. É o caso, por exemplo, de Adalgisa Maria Dourado, de 65 anos, condenada por participação nos eventos do 8 de janeiro de 2023. Ela enfrentou uma grave crise emocional na última sexta-feira, enquanto se dirigia a uma consulta com um psiquiatra, tendo tentado tirar a própria vida nesse trajeto. Segundo sua equipe jurídica, a Adalgisa já apresentava histórico de depressão e pensamentos suicidas. Com autorização judicial obtida por seus advogados, ela deixou o local onde cumpre prisão domiciliar, em Recanto das Emas, no Distrito Federal, e seguiu sozinha de ônibus para o consultório médico localizado na Asa Norte. Durante o percurso, a idosa entrou em pânico e tentou se suicidar em múltiplas ocasiões, sendo contida e socorrida por outros passageiros. No destino final, foi acolhida pela irmã Célia Regina, que prontamente procurou apoio jurídico com o advogado Luiz Felipe para intervir na situação e estabilizar o seu estado emocional. Para a defesa, o episódio reforça os efeitos psicológicos profundos sofridos por pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro, especialmente entre os chamados presos políticos. De acordo com a nota oficial, né, da defesa, homens, mulheres e idosos vêm enfrentando os desequilíbrios emocionais severos que podem causar traumas permanentes. Já são 6 ou 7 mortes, direta ou indiretamente relacionadas a essas prisões, sem contar o caso amplamente divulgado de Clesão. E é imperativa a aprovação de uma anistia ampla, geral e irrestrita para garantir a essas pessoas o direito à dignidade, à saúde mental e à paz, segundo nota da defesa, né, nota oficial da defesa divulgada na imprensa. É um caso sério em que muitos presos políticos estão passando por esse tipo de problema, não deveria estar passando, né? E tudo porque o STF quer sustentar uma tese de golpe, né? Desse processo de golpe de Estado que nunca existiu. E aí, para manter, para sustentar esse caso, essa aberração jurídica, eles mantêm presos
na Papuda principalmente, né? Muitas pessoas ali são presos políticos e tentam manter a narrativa que vai caindo cada vez mais por terra, mas eles insistem em dobrar a aposta e dizer que houve um golpe de Estado tentando atingir uma única pessoa, né? Que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles estão trabalhando para que ele seja julgado e, na verdade, não há julgamento nenhum, né? O que, na verdade, está vendo é a condenação, a gente já está vendo aí faz tempo, e é isso que eles querem, e é isso que eles tentam fazer e vão tentar até o final, né? E tem a questão das sanções, né? Que ainda não aconteceram, mas que tem preocupado bastante o governo e o STF. Eles que no começo faziam chacota, faziam piadinhas, né? E até esses dias mesmo, né, quando houve a declaração do Marco Rubio de que haveria sanções, eles disseram que não estava ligando, que não tem problema nenhum, mas agora eles começam a se espernear, né? E hoje os Estados Unidos anunciaram, né, sanções contra autoridades e pessoas estrangeiras que sejam cúmplices na censura. O jornalista Paulo Figueiredo publicou em suas redes sociais que o secretário Marco Rubio anunciou uma nova política de restrições de visto que atingirá autoridades e indivíduos estrangeiros cúmplices em atos de censura contra cidadãos americanos. A decisão marca um endurecimento na postura dos Estados Unidos diante de governos e agentes externos que tentam coibir a liberdade de expressão dos americanos fora do país, segundo a afirmação do Rubio. Abre aspas para Marco Rubio. Por tempo demais, americanos têm sido multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Hoje, estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a autoridades e pessoas estrangeiras que sejam cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao modo de vida americano. É um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm nenhuma autoridade. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país, seja na América Latina, Europa ou em qualquer outro lugar. Acabou o tempo do tratamento passivo para quem tenta minar os direitos dos americanos, né? E é isso aí que tem deixado o Alexandre de Moraes de cabelo em pé. Não tem cabelo, né? É só força de expressão. E tem deixado, né, ele bastante preocupado. Os ministros do STF estão preocupados. Isso aí do Marco Rubio ele falou só em cancelamento de visto, mas tem as sanções econômicas que são consideradas pena de morte financeira, né, em que ele não poderá ter absolutamente nada de dinheiro, conta bancária, instituições ligadas aos Estados Unidos. E são instituições ligadas aos Estados Unidos, todas no Brasil, né? Então, ele terá toda a sua situação financeira fechada no Brasil, né? Uma declaração de morte financeira, não poderá fazer nada, né? Absolutamente nada, nem o Uber vai poder pegar, né? Depois, né, desse anúncio, o empresário e consultor do governo americano, Jason Miller, citou em uma publicação nas redes sociais o ministro Alexandre de Moraes após o anúncio de que os Estados Unidos irão restringir concessão de vistos para autoridades estrangeiras cúmplices de censura a americanos nesta quarta-feira. E no X, Miller compartilhou a mensagem do secretário de Estado americano Marco Rubio anunciando a decisão e escreveu: compartilhe isso com alguém que imediatamente vier à sua cabeça quando você ler isso, ok? Eu começo. Olá, @Alexandre. O texto de Marco Rubio, né, cita a América Latina e autoridades estrangeiras cúmplices da censura dos americanos. E o Jason Miller citou o ministro Alexandre de Moraes do STF brasileiro no X, no antigo Twitter, como um eventual alvo. E na semana passada o Rubio, como eu disse, né, ele disse no Congresso americano que há uma grande chance de Washington sancionar o Moraes. E eles estão com medinho, né? Vamos agora falar dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar deles, né, que são responsáveis por nos manter aqui e, claro, continuar pedindo aí a ajuda do comércio local, do empresariado, para que a gente possa ter
mais condições aqui de melhorar o nosso canal, o canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Então, vamos falar, por exemplo, da Solo Forte, nosso parceiro comercial desde o início aqui, que tem profissionais experientes, competentes e dedicados, né? A Solo Forte é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras. E é composta por profissionais experientes, né, com uma ampla experiência em pesquisa e extensão rural e desenvolvimento de mercado, sempre trabalhando estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados, né, para assim melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe da Solo Forte está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. Os técnicos, né, os profissionais da Solo Forte utilizam de tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade, oferecendo aí um planejamento detalhado e um acompanhamento contínuo de todas as atividades agrícolas, desde o plantio até a colheita. Então tem todo um trabalho de assessoria aí promovido pela Solo Forte, a empresa que faz a diferença para o pequeno e grande produtor rural aqui em Ponta Porã. Também temos aqui conosco nessa parceria já há um bom tempo a Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlos Dalzacher, ali na rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUL, quase na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Carlos Dalzacher, que hoje está frio, né? Ele tem lá sempre suas bebidas, uma cerveja geladinha, né? Sempre bem gelada. Para quem gosta de cerveja, não importa se está frio ou não, tem que tomar cerveja gelada. Mas para aqueles que preferem um outro tipo de bebida, hoje tem um vinhozinho lá, né? Fechou o tempo para o frio aqui. Tem um vinho muito bom, né, para o frio, o uísque, né? Tem as outras bebidas que você pode substituir pela cerveja nesse tempo frio. Nem para quem não gosta, né, de bebidas alcoólicas ou não está podendo, por enquanto, beber as bebidas alcoólicas, tem lá as variedades de refrigerantes e também de sucos, né, que você pode servir lá, encontrar lá na Conveniência Baturité, além daquele saboroso espetinho que é servido ali pela família, preparado e servido pela família do Carlos Dalzacher na Conveniência Baturité, né? Um ambiente saudável, um ambiente bom e familiar para que você possa curtir aí, principalmente à noite, ali na Conveniência Baturité. E você que não quer, tá com pressa, não quer pegar fila em supermercado, pode ir lá na Conveniência Baturité, que é uma conveniência bastante surtida, e você terá, com certeza, lá você vai encontrar o que você precisa. Também temos o apoio muito importante, né, da Coop Home Office, que vem aí com um projeto arrojado, moderno e inovador em Ponta Porã, né? E aquele prédio ali no quarteirão da Avenida Brasil com o Antônio João, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz com esse novo projeto de morar, né? Esse conceito de morar e empreender em Ponta Porã. A Coop Incorporadora e Construtora fica ali na rua Deputado Aral Moreira, né? Entre os quarteirões, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conferir, né, aquele prédio ali na frente do supermercado Bom Gosto. Aliás, o nosso plantão de vendas, a nossa equipe de plantão de vendas é ali, mesmo no prédio do supermercado Bom Gosto, em frente, onde o prédio está sendo construído e já em fase de conclusão. Ali na entrada do supermercado, na Deputada Aura Moreira, você pode
entrar, e antes de ir para o mercado para suas compras, você vai ver já, né, uma maquete da Coop Home Office e vai encontrar a nossa equipe sempre solícita com vocês, sempre pronta para bem lhe atender. E ali você vai conhecer o projeto, vai conhecer a planta do prédio que está sendo construído, vai ver como é moderno e também vai ver os planos que tem para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? A Coop Home Office vem, né, para construir esse prédio moderno e que vem para deixar a cidade de Ponta Porã ainda mais bonita. Vamos lá com as informações esportivas, né? Porque ontem nós tivemos Libertadores de América e hoje nós temos jogos importantes pela Libertadores de América. Hoje, por exemplo, Internacional e Bahia se matam, né? Um deles vai ficar de fora da Libertadores. Ontem nós tivemos na rodada 6, né? A última da fase de grupos, o São Paulo ganhando do Talheres por 2-1, o Libertad empatou com a Aliança Lima em 2-2, o Botafogo ganhou do Universidade do Chile e se classificou, né, ao lado do próprio time chileno. O River Plate empatou com o Universitário em 1-1, o Independiente del Valle ganhou do Barcelona de Guayaquil por 2-1, o Estudiantes ganhou do Carabobo por 2-0, o Nacional do Uruguai joga hoje contra o Atlético Nacional e o Internacional joga contra o Bahia, os dois jogos no mesmo horário. O Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal, deve ter 100% de aproveitamento, deve ganhar, né? O Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira, deve se classificar também. LDU Quito enfrenta o Central Córdoba. O Bolívar vai jogar contra o Cerro Porteño. Amanhã tem Olímpia e Clube Deportivo San Antônio de Bulu-Bulu. Peñarol e Vélez Sarsfield. Racing Clube joga contra o Fortaleza e o Colo-Colo joga contra o Bucaramanga, né? São os jogos da Libertadores de América. Ontem pela Sul-Americana, o Timão foi eliminado, né, da Sul-Americana, não conseguiu empatar com o reserva do Huracan, então não merece se classificar, né? Jogou muito mal, não conseguiu o resultado. Se empatasse, estaria classificado, né? Porque eu não acreditava que o Racing daria problemas para o América e quase ganhou, né? Quase ganhou. No finalzinho, o América de Cali empatou e o empate, o gol no finalzinho, classificou a equipe do América de Cali. Nós tivemos os seguintes resultados, né? O Lanús empatou com o Puerto Cabello em 2-2, o Vasco da Gama ganhou do Melgar por 3-0, o Huracan ganhou do Corinthians com o time reserva, né? Com os reservas ganhou do Corinthians por 1-0, e o América de Cali empatou com o Racing em 1-1, se classificaram Huracan e América de Cali. Independente e Nacional Potosí jogam hoje, Guarani e Boston River também jogam hoje, ainda tem hoje Defensa e Justiça e Cerro Largo, Palestino e Muxucruna. O Cruzeiro joga contra o União Santa Fé, o Universidade Católica enfrenta o Vitória. Amanhã nós temos o Godoy Cruz jogando contra o Clube Atlético Grau, o Grêmio joga contra o Esportivo Luquenho do Paraguai, o Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano, o União Espanhola joga contra o Clube Gualberto Villarroel, o Caracas enfrenta o Deportes Iquique e o Fluminense joga contra o colombiano Once Caldas. São essas as informações por hoje. A garganta dá uma arranhada aqui, mas estamos firmes, né? Hoje são essas informações que nós temos, né? E claro, vou pedir para você deixar, né, o seu like, clica no joinha aí e também comenta e se inscreva no nosso canal. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.